Então, olha o que diz essa daqui. Em um recipiente encontram-se 140 gramas de gás de massa molar M igual a 28 gramas por mol, inicialmente no estado A, conforme mostra o diagrama. Ocorre um processo de compressão isobárica. Viu? Ele estava no estado A e foi para B. Compressão isobárica, com o gás passando para o estado B, no qual a temperatura é de 300 Kelvin. Por mais que não esteja no gráfico, né? Não é o eixo, não tem nada de temperatura, mas ele está fornecendo isso. Então a temperatura no ponto B é 300 Kelvin. Deu a constante. Pede para determinar o número de mol de gás contido no recipiente. Na letra A. Bora logo mexer com ela? Então, nós temos que o número de mol nada mais vai ser a massa pela massa molar. Essa massa, quanto que diz que é? 140 gramas de gás. E a massa molar é 28. Então, 28 vai dar 5, né? 5 mols. Muito bem. Então tem 5 mols de gás ali dentro. Certo. Ele quer a pressão em que ocorre o processo, aquela pressão P. Já que ele deu a temperatura no ponto B, então esse ponto B, eu quero a pressão, eu sei o volume, 0,3, sei a quantidade de mols, 5 mols, tenho a constante, tenho a temperatura. Então vou usar Clapeyron na letra B. Então tudo de B, PV, N, R, T. Por você nunca rezei tanto. A pressão é o que eu quero, que vai ser a mesma, né? Tanto por A quanto por B. O volume lá no B é 0,3. Quantidade de mols é 5, acabamos de calcular. A constante, 8,3. E a temperatura, ele disse que é 300 Kelvin. Que bom que está em Kelvin, né? Que bom. Então, ficou 5 vezes 8,3 vezes 300 dividido por 0,3. Então, 300 por 0,3 dá 1000. 1000. Então, ficou 5 vezes 1000. Já multipliquei, né? 8,3 por 1000. E, por fim, multiplico por 5, né? 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 3 dá 15, vai 1, 40 com 1, 41. 41, bora deixar em notação científica, ou seja, esse número da frente tem que ficar entre 1 e 10, e isso vai acontecer se a vírgula estiver entre o 4 e 1. Então ficou 4,15. Tá bom, mas para isso acontecer, para 41.500 virar 4,15, a minha vírgula andou 1, 2, 3, 4 casas. Então ficou 10 vezes 10 a quarta. No caso, isso aqui é Pascal. Ou Newton por metro quadrado, né? Que é unidade no SI. Joia. Letra C. Ele quer saber a temperatura inicial do gás no estado A. Quer saber a temperatura aqui nesse ponto, né? Bom, posso usar Pivot-Povetot. Então, bora analisar aqui a letra C. Então, pressão no A vezes volume A sobre temperatura A igual a pressão do B, volume B, temperatura de B. Sendo que é uma isobárica, então a pressão é a mesma. Quanto foi o volume no estado A? 1,3 metro cúbico. A temperatura nele, não sei.
Volume B, 0,3, 0,3, e a temperatura lá era 300. Multiplicando cruzado e desenvolvendo, vai ficar 300 vezes 1,3 por 0,3. Então, de novo, né? 300 por 0,3 dá 1000. 1000 vezes 1,3 dá 1300 Kelvin. Sem bronca, né? O que está faltando? O trabalho realizado pela transformação. Então, trabalho é pressão vezes variação de volume. Eu acho que nós temos tudo isso, né? Trabalho, que é essa letra tal, é a pressão vezes a variação de volume. A pressão, calculamos que é 4,5 vezes 10 a quarta Pascal. Vou deixar bem aqui. Então, 4,15 vezes 10 a quarta vezes a variação de volume. Olha quanto foi a variação de volume. Ele estava em 1,3 e foi para 0,3. Então, final menos inicial. Tá? Então, 0,3 menos 1,3. Muito bem. Então, o trabalho deu 4,15 vezes 10 a quarta vezes menos 1, né? Aquela conta ali. Então, resultou que o trabalho nada mais vai ser do que menos 4,15 vezes 10 a quarta joule. Um trabalho resistente, né? Negativo. Logicamente, porque foi uma compressão. Bora seguir? Essa é a última de hoje. Certa massa gasosa de gás perfeito sofre uma expansão, indo do estado A para o estado B. Como mostra o diagrama, no estado A a temperatura é de 200 Kelvin. Determine a temperatura no estado B. Bom, no estado A eu tenho volume, tenho pressão, ele deu a temperatura. No estado B eu tenho volume, tenho pressão, falta a temperatura, pivot por Votó. Então, na letra A, pressão no ponto A, 3. Volume no ponto A, 0,5. Temperatura no ponto A, 200. Pressão no ponto B, 2. Volume no ponto B, 1,2. Temperatura no ponto B, é o que ele quer. Manipulando esses valores, nós temos 200 vezes 2 vezes 1,2 dividido por 3 e por meio. Só matemática aqui, né? Então, 200 vezes 2 dá 400. 400 divididos por meio dá 800. 1,2 dividido por 3, se fosse 12 por 3 era 4, mas é 1,2, então é 0,4. Então a temperatura do ponto B dá 320. 320 Kelvin. Matemática simples. A letra B, ele pede calcule o trabalho realizado no processo. Bom, a pressão está variando, né? Teria que ser uma pressão só, tipo lá em cima, para fazer P vezes ΔV. Mas nós temos um recurso que diz que essa área aqui embaixo é igual numericamente ao trabalho. Então, nós só precisamos calcular essa área.
No caso, é um trapézio. Aí você tem que lembrar os seus conceitos de matemática, tá? Porque normalmente nessas questões ou nós vamos ter um triângulo, ou nós vamos ter um retângulo, ou nós vamos ter um trapézio. Faça urgentemente uma revisão dessas áreas, tá? Olha lá. Então, nós temos que esse trabalho vai ser igual numericamente à área. E a área é um trapézio, certo? Dá para perceber que é um trapézio, só que ele está em pé, certo? Deixa eu colocar aqui. Essa aqui seria a base menor, essa aqui seria a base maior, essa todinha, né? E aqui nós teríamos a altura desse trapézio. E a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a média da altura. Na verdade, é a média das bases, né? Vamos trocar esses valores? Base maior é 3, dá para perceber lá no gráfico, né? E a base menor é 2. Olha, esse valor aqui é o mesmo desse aqui, ó. Então é 2. Então, 3 para a base maior, 2 para a base menor. E a altura é quanto? Ih, rapaz, agora que eu estou vendo que essa pressão está com essas unidades na verdade é 3 vezes 10 a terceira Newton metro quadrado. Então deixa eu colocar aquilo ali, né? Então tudo isso aqui é vezes 10 a terceira, tá? É a soma delas, mas isso aqui com 10 a terceira. E a altura? A altura foi de 0,5 para 1,2. Então aumentou 0,7. Então, vezes 0,7, tudo isso sobre 2. Finalizando o nosso cálculo, então 3 mais 2 dá 5. 5 vezes 0,7 dá 3,5. 3,5 vezes 10 a terceira sobre 2. Se eu pegar esse 3,5 e dividir por 2, vai dar 1,75 vezes 10 a terceira joule. É a unidade de trabalho. Vimos ano passado, né? Fechamos, né, a questão. Agora deixa eu pedir uma variação, né? Eu queria que você respondesse lá no Google Classroom o seguinte: se esse trabalho que esse gás executou, se é um trabalho motor, se é um trabalho resistente ou é um trabalho nulo. Coloque essa resposta lá, tá bem? E aí, fechamos a nossa aula de hoje. Abraço para vocês!